Olá, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um episódio para vocês do nosso InspiraCast. Bora inspirar. Né? E é isso aí. Bora Eu sou arrepiar. o Lucas, né? Sou aqui da cidade de Zedoca. Hoje estou como empreendedor aqui na cidade no segmento de vidro e mármore. E temos aqui, o objetivo do nosso podcast é trazer histórias inspiradoras para vocês que estão aí nos assistindo, para que vocês possam se inspirar nas nossas histórias e quem sabe começar a empreender e buscar uma qualidade de vida melhor para vocês. A gente procura, desde a ideia inicial do programa foi inspirar pessoas com histórias de pessoas que traremos para conversar aqui e contar essas histórias, como é que foi essa superação dessas pessoas. E no episódio anterior, a gente já teve aqui com o João Paulo, né? Contou muita coisa da história, da trajetória dele. E tenho certeza que vamos ter outros encontros com o João Paulo. E ele vai contar mais histórias pra gente. E hoje estamos com um casal muito especial aqui, mas já a gente apresenta eles, né? Primeiramente a gente quer falar dos nossos apoiadores aqui do programa. É isso aí, temos... E antes de falar, a gente já quer pedir, se você quiser apoiar o nosso programa, estamos abertos para receber esse apoio, tá? Entre em contato conosco para fazer esse apoio do nosso programa para chegar a mais pessoas, tá? Isso mesmo. Então vamos lá. Nós já temos aqui diversos companheiros, né, patrocinadores. Nosso amigo aí, o Rei do Cuscuz, Sala 96, Sena Vidros e Marmoraria. Eita, essa é top. Espaço Pet, Super Moda com o nosso amigo Iago, né? Senhor Massas. E a Igreja Peniel. Igreja em Células. Top demais. E é isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um casal que vai trazer uma história inspiradora para vocês. Creio que vocês vão gostar muito, né? É um casal que chegou aqui na cidade de Zedoca. Assim, pelo pouco que eu acompanhei e estou acompanhando de perto hoje, pude ver que tem muitas superações, muitas batalhas vencidas. E a gente não poderia deixar de trazer eles para contar essa história aqui para vocês, tá? Os nossos amigos, casal de amigos e pastores, né? Pastor Herbert e pastora Rosilane. Boa noite a todos. Amém, boa noite, que bom estar aqui, né? Participando. Acredito que vai ser um tempo precioso, um tempo inspirador. É isso aí. Amém. Pastora Rosilane. Boa noite, nós estamos aqui hoje alegres em poder participar desse projeto de inspiração, né, à cidade de Zedoca. Creio que daremos a nossa contribuição. Com certeza. Mas assim, pastora Rosilane, pastor Herbert, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, contassem um pouquinho da história de vocês, de onde vocês vieram, onde vocês nasceram, até chegar aí aonde estão aqui hoje, né? Amém. Começar aqui pela pastora, né? Primeira dama. Amém. Deixa eu colocar o microfone mais pra cá, tá bom? Tá bom aí. Legal? Eu nasci em Imperatriz, tenho 44 anos e sou filha de pastores e passei a minha vida acompanhando meu pai. Já moramos em alguns estados, né? Fazemos ali parte do ministério onde meu pai pastoreava. Ele foi quase 40 anos pastor pela Convenção Batista e nós moramos em Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e hoje nós estamos aqui, né? Mas em algum tempo nós paramos, né? O meu pai parou de pastorear quando nós fomos para a Imperatriz e lá ele participou do ministério
Nova Aliança, onde ele ajudou ali no início da Nova Aliança e trabalhou ali algum tempo, foi pastor da terceira idade junto com a minha mãe, e lá onde nós nos conhecemos, né, Imperatriz, e de lá a trajetória foi bem longa. Amém, verdade. Glória a Deus, né? Amém. Foi o pastor Herbert, né? Nós somos de São Luís, somos budovicenses, né? Nascemos em São Luís e somos filho do seu Herbert, pai, e Hilda também, e somos 12 irmãos. Eu sou o caçula dos homens, né? Só tem mais outra irmã depois de mim, então temos uma trajetória aí de uma família grande, né? Somos uma família, somos a família da Baixada, aqui bem perto de Viana, mas eu fui criado em São Luís, nasci em São Luís, fui criado em São Luís. Minha trajetória de vida foi desenvolvida lá em São Luís, de forma que lá, meus estudos, me formei lá, minha parte de estudo. Meu primeiro trabalho foi ali em São Luís, fui bancário, né, por um tempo. E depois disso, com 23 anos, fui para a Imperatriz, comecei lá minha vida, desenvolvi minha vida de trabalho em empresas. E a partir dali eu conheci a Rosilane, lá em Imperatriz, nós nos conhecemos lá, nos casamos lá, e de lá saímos para Santo Inês, né, com quase 8 anos atrás, e ficamos em Santo Inês morando e trabalhando aqui em Zedoca. E sendo que 4 anos depois, e 5 anos depois de estarmos ali em Santo Inês, viemos para cá para trabalhar também e também pastorear a Igreja Peniel, né? Então, basicamente... Pastor, só um instantinho, algo que me deixou assim um pouco curioso foi que a nossa pastora, ela viajou bastante, né? Morou em diversos estados e tudo com seus pais. E como foi, pastora, que você foi parar em Imperatriz e acabou conhecendo o nosso pastor? Nós fomos para a Imperatriz porque, na realidade, a última cidade em que meu pai... E eu nem falei o nome dos meus pais, né? Não dá tempo. Eu sou filha do Adamastor Pereira Leite, né? E da Rainha Basti. Um cheiro, uma espinha. Um cheiro, a senhora é muito amada. E também sou irmã da Rogéria. Uma mulher tem que doce. dizer o nome dos meus Não, meus... doce não. Aí se eu for falar o nome dos 12, nós vamos passar o podcast todinho aqui. Se eu falar... Um cheiro, Rogéria. E a última cidade em que meu pai pastoreou pela convenção foi em Araguaína. E lá nós tivemos algumas questões e nós tivemos que ir para a Imperatriz. Ali para ser cuidado. Tem aquela questão assim, quando o Senhor nos leva para um lugar para ser cuidado e curado, foi o que aconteceu conosco ali. Meu pai precisava ser cuidado e curado. E lá tem um pastor com o nome Raimundo Nonato, que nos abraçou ali, cuidou, mas a pastora Jesus. E ali o pai fez parte do ministério em Imperatriz, Ministério Nova Aliança, né? E assim que nós chegamos ali em Imperatriz e, consequentemente, conhecendo o Herbert, nós nos casamos e descemos para Santo Inês. Santo Inês, estamos aqui em Zedoca. Cidade abençoada, né? Muito bom. Resumindo rapidamente, né? A gente vai já entrar em alguns detalhes. Eu tava querendo escutar assim um pouco da parte do namoro, né? Ali ela pulou logo pro casamento, ela tá querendo esconder as coisas aí. Não, mas assim, essa parte do namoro, do noivado, do casamento, sempre nós não escondemos nossa história assim, porque faz parte. Eu acho que tudo na nossa vida é uma construção.
E eu e a Rosilane, nós nos conhecemos num período muito complicado, começamos um relacionamento muito complicado. Na verdade, nós já nos conhecíamos, né? Sim. Dentro da família. Isso. E eu estava passando por um momento difícil de divórcio, né? Eu tive essa infelicidade de passar por essa experiência, né, terrível. Não aconselho ninguém passar. É bom não. E sendo que nisso a Rosilane entrou nesse processo. Eu sempre digo, quando eu falo, que ela pegou uma canoa furada, né, arrebentada, e entrou para dentro. Eu disse, menina, não faça isso, mas entrou. Certo que nos conhecemos, nossa história é uma história de onde conhecemos e fomos desacreditados. Nós éramos um casal que a palavra que nos acompanhava pelas pessoas era dizer, vocês é um caso impossível de dar certo. Então, com certeza disseram, não vai durar, né? Não, deram 2 anos. Nem um ano. Não teve coragem, que deu 2 anos, né? Sabe que vocês vão durar 2 anos. Esse foi mais mais corajoso, né? Assim, deu mais um tempinho. Certo que houve uma grande superação em relação a esse nosso relacionamento. Hoje estamos casados há 16 anos, tá? Há 16 anos estamos casados e esse nosso relacionamento tem gerado frutos de bênção sobre nossas vidas. Geramos frutos também, 3 frutos. Exatamente. E ela abraçou 3 frutos que eram originalmente meus, né? E juntamos, hoje somos uma família com 6 filhos. A grande família. A grande família, 6 filhos, né? Tem até uma história interessante, que quando eu era solteiro, eu subi na rua Magalhães de Almeida com meu irmão Emilson, que eu mando um abraço, e eu me lembro que eu ia para o banco ali, e nisso falando de família, uma vez eu disse para ele, assim, precisamos ter muito cuidado com as palavras, né? Muito cuidado. Disse, no meu caso foi muito positivo, né? Disse, eu quero ter 6 filhos. E hoje eu tenho 6 filhos, né? Claro que aumentou, temos mais um, que é o Gabriel, né? Que depois a gente fala um pouco mais, que é o meu genro. Entrou na família e se tornou filho. Teve um que passou por aqui no podcast, que é filho, que é o João Paulo. Né? E tem outros aí, amém? Não pode falar muito, não, não, porque dá ciúme para uns aí. Já é toda a igreja. Muitos filhos nós temos. Nós temos igual a canção do Abraão. O pai Abraão tem muitos filhos. E nós temos 3, né? Não podemos deixar de falar, porque quando a gente chegar, nós vamos ser na verdade, tem a Vitória, nossa primogênita, a Vitória com 15 anos. Nós temos o Isaac Hanan com 13 anos. Nós temos a Marecinha com 9 anos já, nossa mocinha. E a Maressa que ia cobrar mais. Né? A Maressa que cobra. Amém. Mas foi isso. Nosso relacionamento foi uma história de superação, eu digo. Na verdade, a gente não teve noivado. Foi algo assim. Nós iniciamos um relacionamento meio errado, né? E já partimos para o casamento, porque nós entendemos, na época nós entendemos assim, já que é para entrar, já que é para a gente assumir que vamos assumir, vamos fazer da forma certa. Vamos enfrentar o que a gente tem para enfrentar junto logo e acabar logo com a história. Então nós já nos casamos, né? E nós nos casamos 3 vezes. 3 vezes, para não ter. Nós casamos, nós primeiro fizemos um contrato, depois casamos no civil e depois casamos no religioso. As 3 vezes nós comemoramos. Depois eu vou dar uma olhada aí com a minha esposa para ver quantas vezes foi que nós casamos, que é para ver se dá para inteirar as 3, né? Para acompanhar, né? Eita, rapaz, que história linda, né? E a gente observa assim que diante de todos os problemas que eu creio que, como vocês deixaram bem claro aí, teve muitas pessoas que duvidaram de vocês, né? Em relação ao casamento, em relação à história de vocês. E hoje vocês estão aqui com uma família linda, né? Cuidando de uma igreja. E isso é gratificante. Pastora, qual o conselho assim que a senhora dá para
para as mulheres em relação a isso, a relacionamento, a família? Para as moças que ainda sonham em casar, porque o Senhor nos fez para nos relacionar. O Senhor não fez ninguém para estar só. Então, para aquelas moças que estão aí no objetivo de casar, saibam observar, né, as pessoas que você está interessado. Observe, né, observe atentamente o comportamento. Hoje nós temos que ter uma atenção muito maior, né? Observe atentamente o comportamento, observe o rapaz como filho, como irmão, suas intenções profissionais, se é uma pessoa que sonha junto com você, se assemelha pelo menos nos seus sonhos, né? Olha a personalidade, né? Que durante o namoro é muito bom, mas depois que nós nos entrelaçamos, é algo mais complicado, né? Aí onde nós vamos realmente descobrir quem é a pessoa. Minha avó falava que a gente só vai conhecer alguém quando a gente comer uma saca de sal com a pessoa. Então é com tempo. E às vezes, nesse tempo, nós podemos descobrir que o príncipe não era tão príncipe, né? Às vezes não era nem um sapo, mas era algo assim semelhante. Mas as moças, observem atentamente as mulheres que já são casadas, né? O que nós sempre falamos na igreja, né? Que a mulher sábia edifica o lar. Esses dias eu estava falando lá em casa que o edificar o lar, o marido também está dentro. Então, você também é responsável por edificar o seu esposo. E edificar nos fala de construção. Nós vamos construir alguém, ajudar a construir. Como? Com o nosso zelo, com o nosso amor, né? Recentemente eu fiz um curso onde a terapeuta falava que casamento é lugar de cura e libertação. Onde nós vamos nos curar, porque a pessoa que nós escolhemos é também um instrumento de Deus para nos curar naquilo que nós precisamos ser curados, né? A palavra do Senhor diz que ferro afia fé. Então, ali no casamento nós vamos ser afiados. Agora, para o casamento dar certo, existe uma palavra chamada renúncia, vontade de dar certo, né? E algo muito superior, é entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar ser lapidado pelo Senhor. Amém. Porque se nós não soubermos nós não entregarmos a nossa convicção ao Senhor, tudo aquilo que nós desejamos ao Senhor, e não deixar o que o Senhor nos lapide dentro do casamento, então, assim, alguma coisa não vai dar certo. Então, nós precisamos deixar ser lapidado pelo Senhor. A mulher está em constante conhecimento e também construção, e nós não somos folhas já construídas, nós somos uma folha em branco, né? E todo dia o Criador vem e escreve uma linha. Amém. O pastor dá uma palavra direcionada para os homens também, né? Que a pastora já... a pastora aí, esse conselho que ela está dando, esse direcionamento, tem muito a ver também conosco, né? Mas, especificamente para os homens, eu digo que a construção de um casamento, ela passa por duas coisas, que é o respeito e o diálogo. É algo meio complicado, principalmente o segundo, que é o diálogo, né? Nós somos muito presos para falar muitas vezes, muito fechados, muito racionais, né? Pensando mais do que falamos muitas vezes, mas isso aí não pode, esses dois princípios precisam caminhar. Porque o respeito e o diálogo vai construir uma coisa chamada autoridade. Autoridade no casamento, não a autoridade de mandar, não a autoridade de gritar, mas a autoridade de saber construir, de cuidar, porque essa é a parte. Então, desde cedo, nós precisamos, como homens, aprender esses princípios, nós aprendemos isso com nossos pais. É muito importante isso, observar os nossos pais. E isso, como pais, a gente já disse que precisamos ter esse direcionamento, né? Esse entendimento. Mas para o homem é o respeito, não ultrapassar o limite,
não querer ser mais, não querer ir na força do braço, na força do grito, né? E a moça, a jovem que vai se casar com o homem, observa isso aí, se ele é respeitoso, se ele é uma pessoa que não ultrapassa os limites, se ele numa situação não se aproveita, ou é uma pessoa, quando um homem é um respeitoso, porque mesmo que cria um clima, né, no namoro, aquele negócio, no noivado, é alguém que diz, não vou passar o limite, é o respeito. Saber o respeito se diz é eu saber qual é o meu limite, até onde eu posso ir. E isso vale no namoro, isso vale no noivado e principalmente no casamento. É o respeito. E dialogar, conversar. O diálogo se passa pelo ouvir, entender, compreender e praticar aquilo que você está ouvindo. Então, o conselho que eu poderia dar, o básico é esse. A autoridade da vida no casamento. O homem se torna o provedor de uma casa, o homem se torna aquele que é o sucesso da casa, aquele que é o herói da casa, porque nós homens precisamos ser heróis. Ele começa a construir nesse princípio, ter um respeito e diálogo com a esposa, diálogo com os filhos, tá? Para que nisso a autoridade naturalmente ela vai reinar, ela vai aparecer. A autoridade da vida, ela não é imposta, não, é algo que vem naturalmente. Então, você que quer casar, homem, moça que quer, repare, vê se ele é uma pessoa de respeito e de bom diálogo. Eu estava falando, já falei várias vezes lá em casa pro Pedro, que justamente é isso, o namoro é um ensaio para o casamento, não é como os jovens dizem, né? É pegar um aqui, pega outro ali, ficar desse pula-pula de galho em galho. Escolheu alguém, já vai caminhando, é para o casamento, já é um ensaio. Escolhe alguém, já vai dar a mão para ela e já vai rumo ao casamento. Não, vou escolher essa daqui, vou ver se dá. Ah, não gostei, aí já vai escolher outro. Aí vai escolher outro porque não gostou disso ou daquilo. Não, tem que, como o senhor falou, de ceder, né? Tem que estar sempre cedendo em prol da outra pessoa. Tem que aprender isso nessa caminhada. É muito importante entender isso nesse relacionamento. Eu digo, hoje nós temos um entendimento que, por exemplo, o namoro, ele é um princípio de uma boa conversa, né? Às vezes ultrapassa, hoje o pessoal... Um namoro, primeiro é o conhecimento, é uma amizade que se constrói. Se eu tivesse que escolher uma palavra sinônima do namoro, eu diria amizade. Amizade. Né? A partir da amizade é que vai construir um sentimento, sabe? Vai construir sonho, vai construir entendimento, né? Aí passa para o noivado, que é uma aliança que já é construída, e a partir daí vai. Então, isso é importante, isso aí. É porque o namoro, a etapa do namoro é conhecer a natureza da pessoa. Eu acredito assim, que porque que hoje nós estamos provando de muitas separações, né? Eu falo assim, a separação de 5, 6, 3 anos, né? De casamento. Tem gente se separando na lua de mel. Na lua de mel. É porque as pessoas têm pulado etapas, né? Porque o namoro é a parte ali de criar amizade, você conhece a natureza da pessoa, né? E a partir do conhecimento dessa natureza, nós vamos ali, né, estabelecendo vínculos maiores. O problema é que hoje nós queremos o relacionamento físico primeiro, para depois desenvolver um relacionamento emocional. E aí onde nós acabamos lá na frente nos decepcionando, porque aí a gente vai conhecer a real natureza da pessoa. A primeira vez que a pessoa pisa no calo, o namorado pisa no calo dos jovens hoje em dia, né? Não, pronto, não quero mais não, vou para outra, porque a outra não vai pisar no meu carro. Não existe isso. Não porque relacionamento nós precisamos ter o equilíbrio de resolver conflitos, né? O ser humano ele precisa
ter essa habilidade de resolver conflitos. Não todos têm essa facilidade, não. Alguns não vão ter essa facilidade. Mas nós precisamos caminhar para isso, de resolver conflito dentro de um relacionamento, né? Muito bom. E também, rapidinho para a gente finalizar isso, pessoas não são descartáveis, né? Não. É a mesma coisa do namoro como no casamento, a separação no casamento. Pisou no meu calo também, a esposa ou o esposo, aí eu vou largar, porque eu não aguento quem pisou no meu calo, aí eu vou largar. Qualquer coisa vai largar, qualquer briga. A pessoa não é descartável, é a questão de ceder, né? Ceder para o outro. Estava conversando hoje que às vezes as pessoas querem ter a razão, querem o problema, mas não querem ter a maturidade de resolver o problema, de sentar e resolver o problema com sabedoria e educação. Só acrescentando aí, por exemplo, nós estamos aqui num podcast, né, que tem como tema de inspirar, né, tudo na vida, pessoal, eu entendo assim, tudo na vida, seja, né, de relacionamento, seja na vida onde você vai construir uma carreira profissional, empreendimento, ela precisa começar pelo que é básico, precisa começar por aquilo que é os princípios. Por exemplo, eu falei de respeito e diálogo, isso aí é construído. Onde que se constrói isso? É no lar, é na casa. Um bom rapaz, um bom profissional, um bom namorado, um bom noivo, um bom empreendedor, um bom marido, ele vai nascer lá ali no princípio, quando ele é garoto, quando ele para ouvir histórias dos seus pais, onde ele para dizer assim, ó, eu estou pronto aqui a carregar, a colocar o lixo para fora, a encher um litro de água. São coisas, são princípios de obediência, de ouvir. Não há como ter diálogo, não há como você desenvolver, por exemplo, estar à frente de uma empresa sem que você conheça o básico. Não tem como quebrar, nós não podemos quebrar a cadeia de processo, de etapas na nossa vida. Se vocês irão com certeza aqui entrevistar empresários e vocês poderão ver que na sua história começa lá embaixo, começa lá no início, como eram crianças, começaram a sonhar, alguém inspirou eles viram alguém ali ao ponto de então começar a desenvolver. Não há como sermos felizes, não há como encontrar a nossa felicidade sem construirmos ela através de respeitando etapas, processos, né, e princípios. Amém? Pastor, uma coisa que o senhor deixou bem clara aí em relação a respeito, né? O homem em relação à mulher, ter respeito, tudo. Só que eu observo muito hoje em dia, principalmente o homem, né? Como o senhor deixou bem claro aí, ele aprende isso em casa com o pai. Só que é muito difícil hoje em dia porque tem muitas famílias desestruturadas e às vezes quando tem um pai, nem o pai tem respeito, entendeu? Então por isso que a gente colhe muitos frutos de muitos relacionamentos aí conturbados, muitos relacionamentos que não dão certo, né? Porque a pessoa cresce sem ter um espelho, né? Ela cresce ali sem ter uma referência, Deus dará, vai aprendendo com a vida, né? E como que fica essas pessoas, né? O que a gente pode, assim, porque eu particularmente eu gosto muito de conversar com rapazes, eu gosto de dar conselhos para eles, porque a gente eu viso essa questão da paternidade como algo muito importante, né? E é importante, como o senhor deixou bem claro, a gente tem um espelho, e quando não tem? Irmão, assim, Lucas, eu vou começar a responder, a pastora vai terminar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá em Lamentações: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A nossa vida ela é construída pelo aquilo que fica gravado na nossa mente, nas memórias. E interessante que ontem eu conversava isso com Isaac, e falando sobre a minha história de trabalho e como eu cheguei,
E isso porque eu tinha memórias daquilo que meu pai me ensinava. Eu falei para ele que meu pai tinha um comércio, era comerciante, e às vezes ele pedia para eu fazer compra. Eu, menino de 10, 11 anos, eu pegava um carro de mão, atravessava, morava lá em São Luís, lá no bairro chamado Podozinho, perto do cemitério do Gavião, quem é de São Luís sabe. Eu atravessava ali o centro, que era o centro da cidade, e ia lá para o mercado central, ia ali e aprender. Ele me falava, ó, vai comprar assim, 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 cuidado com isso. Antes ele me levava, eu aprendia. O pai me conduzia, o pai dava o primeiro exemplo. Então, e ficou isso nas minhas memórias, né? Tanto é que depois, quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo um padrão de organização, de respeitar limites, de segurança, esses princípios, porque na minha memória tinha isso construído. Quando eu cheguei para trabalhar no banco, eu sabia direitinho o que fazer, o que podia fazer, não podia fazer, em termos de comportamento, porque você está falando como é que um jovem, uma criança, um adolescente vai ter um comportamento certo se na sua memória não há uma existência de padrão. Então o que nos falta hoje, muitos desses jovens que estão aí, é porque eles não têm memória, não foi construído memórias. E isso afeta na nossa vida, não é isso, pastor? O problema da família hoje desconstruída, eu costumo falar que é porque o homem saiu do seu lugar e a mulher também, né? E isso se deu lá há muito tempo atrás, né? Quando alguns homens saíram do seu lugar de pai, né? E a mulher teve que assumir alguns papéis que não eram delas. E não foi porque ela quis, mas foi porque ela tinha que alimentar os filhos. Tinha que cuidar, né? Tinha que cuidar. Ficou uma lacuna. Alguém tinha que cuidar das crianças, né? Então ela teve que sair do seu lugar ali, né, de mãe, né, de auxiliadora, né, daquela que iria dar a educação para ser o pai, para ser o provedor. E ali deixou um espaço nas crianças. Então a maioria das crianças tiveram que crescer sem aquele acompanhamento. E nisso a mulher, ela foi tomando esse espaço. Então todos saíram do seu lugar e deixaram as crianças descobertas. Deixaram as crianças ali, a Deus dará às vezes, né? Não porque quiseram, mas porque era necessário. Então crianças cresceram sem a identidade do pai, né, que é a paterna, e sem o auxílio da mãe. E isso acaba que afeta, né, a identidade das crianças. Por quê? Porque o pai é a figura principal na família. O Senhor já nos ensina isso, né? O Senhor já nos ensina, porque quando Cristo veio à Terra, Ele fala muito do Pai. Se nós formos olhar a Escritura, Cristo afirma muito a questão do Pai. Eu só faço isso porque o Pai me falou. Eu só estou falando porque eu ouvi do meu Pai, porque eu sou obediente ao meu Pai. Então, Cristo reforça muito a identidade do Pai, 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 porque nós somos carentes dessa paternidade, dessa identidade de um pai. Nós não sabemos, tanto é que a humanidade ela tem dificuldade de acessar o Senhor, Deus como Pai, porque muitas vezes as pessoas não tiveram um pai na terra, né? Então elas têm a dificuldade de enxergar Deus como um pai, porque essa figura ali foi desconstruída na vida de uma criança. Pastora, isso aí que você falou em relação à paternidade, né? A ser desassistido, né? A mãe tomar o lugar do pai, tudo. Eu vivenciei isso aí, né? A minha mãe, ela teve 3 filhos, né? E desde cedo ela teve que se virar nos 30 para poder
trazer sustento para dentro de casa. Então eu desde cedo eu comecei a trabalhar com ela. Ela tinha uma vendinha de galinha, uma verdura, um negócio, e eu ali com ela. Em questão de paternidade em si, eu já tive referência de pai, um tio meu, que é o Carneirinho, que até hoje eu chamo ele de pai, entendeu? Só que eu só fui entender que ele não era meu pai já na fase adulta. Por muito tempo eu sofri esperando uma atitude de pai dele, né? Porque quando criança, a referência de pai que eu tinha era ele, entendeu? Então eu via ele como meu pai. Ele é uma pessoa, Lucas? Não é. Eu amo ele, é meu pai. É assim, eu amo ele e eu até hoje chamo ele de pai. Mas só que hoje eu entendo que ele não é o meu pai biológico. Então assim, ele não tem a obrigação de pai comigo, entende? E por muito tempo eu sofri, porque eu esperava, né, que ele tivesse isso e tudo. E eu só fui ter esse entendimento depois que eu passei a buscar na palavra, né? Porque eu li em algum lugar que quando a gente não tem bem claro, definido aqui na Terra essa questão da paternidade aqui na Terra, a gente não consegue se entender com o Pai lá de cima, entendeu? Então isso ficou muito intrigado na minha cabeça. Eu digo, eu tenho que dar um jeito nisso. Alinhar. Tem que alinhar. E aí eu, lendo a Bíblia, eu também encontrei, né, li lá que devemos honrar pai e mãe, que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas aqui na terra, né? É um mandamento com promessa. Isso. E aí eu vi um vídeo de um cara, desse cara que é famoso na internet, Pablo Marçal, falando a respeito disso, de paternidade, né? Que todos os problemas aqui na terra são paternos, né? E ele falando, e logo de cara eu já falei com a minha esposa, com a Yara, eu digo, minha filha, compra uma passagem para mim que eu vou atrás do meu pai biológico. E fui atrás dele. Foi como eu esperava? Não. Né? Porque a gente sempre espera algo diferente, né? Aquela coisa toda. Mas eu aprendi muita coisa com essa ida até lá. E tirei algo do coração também, porque eu vivia com uma dúvida em relação a ele, né? E rapaz, será que se eu fosse criado com meu pai biológico, como que não seria? Né? Rapaz, com certeza teria sido melhor, porque é meu pai biológico e tal. E quando eu fui lá, foi algo assim, Deus falou comigo e disse, eu te coloquei no melhor lugar, onde tu estava era o melhor lugar para ti. Assim, eu tive aquela clareza ali, entendeu? Apesar de ser meu pai biológico, fui lá, conheci ele, vi todos os meus irmãos, pessoas maravilhosas, tenho contato com todos eles, mas eu senti que o melhor para mim foi ter sido criado aqui, como eu fui, entendeu? Então a partir daí eu fui ter esse entendimento em relação à paternidade. É algo que ficou, como é que se diz, bem claro para mim, bem esclarecido. A gente ainda tem assim alguma dúvida e tal, sempre tem, né? Porque como a senhora falou, paternidade é algo muito forte, é referência, entendeu? Então, para a gente que é homem, a gente busca uma referência, entendeu? E para quem não tem, né? E não tem esse entendimento que vem lá de cima, é pior ainda. Então, hoje, graças a Deus, eu já estou mais, como é que eu posso dizer, centrado, né? Em relação a esse tema paternidade, né? Eu estou mais esclarecido, entendeu? Já tenho um alinhamento com o pai lá de cima, que antes eu tinha esse conflito, porque eu não tinha esse discernimento da paternidade aqui na terra, como que eu iria, né? E buscando na palavra e buscando ler outros livros, eu tive um esclarecimento melhor em relação a isso. Então assim, a paternidade é algo realmente fundamental, né? Fundamental na vida do ser humano. Porque o pai representa o quê? Segurança, né? O pai representa também amparo, né? Você é amparado ali, acolhido, né? A segurança. E o que a Bíblia fala assim, olha, o Senhor é a minha torre forte, o meu lugar seguro, segurança. Então, a criança, eu não estou falando que a mulher não pode fazer esse papel, ela faz, porém não seria o dela, seria o que? O do homem, né? Mas, quando nós entendemos o papel do Senhor nas nossas vidas de amparo, de segurança,
que eu posso me esconder no Senhor, não esconder de fugir, mas de me sentir seguro ali. Então, muita coisa passa a destravar na minha vida, de saber que Deus, Ele se coloca no nosso lugar de Pai. A Bíblia fala assim, quando o Senhor ascendeu aos céus, Ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar outro. É necessário que eu suba para que o outro venha. E o outro é o que? O outro, ele fala assim, um conselheiro e um consolador. Olha o outro papel do Pai, conselho e consolo. E o Senhor, Ele não falou que o Espírito Santo seria um anestesista. Porque nós precisaríamos o quê? Passar por algumas coisas. Muitas vezes na vida a gente vai passar por dor e aflição. Né? No mundo tereis aflição. Né? Então, nós não precisávamos de um anestesista. Mas nós precisávamos de um consolador. Né? Porque muitas vezes os problemas, as dores, né, nos constroem. E aí é fundamental alguém que saiba o quê? Lhe aconselhar e lhe consolar. Porque no consolo e no conselho, a sabedoria, há uma construção no ser humano. Que não vai ser... os psicólogos hoje falam que muitas pessoas hoje passam por problemas porque não ouviram na sua vida os pais falarem não. Eles pensam... E hoje está mais frequente, né? São pessoas sem limites. Né? São pessoas sem limites que não sabem resolver os seus conflitos. E a questão da paternidade nos ensina até mesmo nisso, porque o filho, quando chega em casa chorando porque apanhou na rua, o pai vai saber dar um conselho. Olha, por que você foi mexer com quem era 2 vezes maior do que você? O que você fez, né? Mas o problema é que a gente vê hoje até mesmo meninos sendo pais de meninos. E aí, pessoas sem sabedoria criam seres humanos sem limites. Eu me lembro na escola, pastor falando de se meter com o maior, eu demorei a crescer. Vai sair de história aí. Né? Era 7 anos, eu tinha 7 anos, 8 anos, né? Sempre um menorzinho, pequenininho, né? Demorei a desenvolver, né? Valente. Né? Aí eu estava brincando na rua e tinha uns meninos maiores. Sei que naquela brincadeira, o maior, mais fortinho, me deu uma encarada, né? Me jogou no chão e me deu uns tapas, né? Aí eu levantei chorando, meu irmão, e fui para casa. E quem estava na porta do comércio me esperando, bem na esquina, 50 metros, meu pai. E eu fui enxugando as lágrimas, né, para ele olhar. E quando eu fui, eu disse, volta. Se tu entrar aqui desse jeito, vai levar uma surra. Vai lá e volta. Meu irmão, assim, não foi o melhor conselho, mas meu pai estava dizendo assim, você desistiu, você não encarou. Não encarou o problema, né? Não, você correu, você deixou se levar pelo medo. Meu irmão, eu voltei, eu digo para vocês, eu voltei, não foi com medo da surra que eu ia levar também, não tinha muito entendimento. Mas quando eu cheguei ali, o rapazinho, o coleguinha era mais forte que eu. Irmão, mas eu cheguei com aquela palavra, meu pai disse, volta. Esse volta eu vou ter que encorajar. Chegou firmado. Não, eu cheguei da deu uma voadora no meio dos peitos. Meu irmão, dei bolacha, meu irmão. Aí deu uma gravata lá e, meu irmão, tira, vai matar, aquela coisa de menino. Outro combustível. Aí eu voltei, passei com a moral lá em cima com meu pai. Eles, rapaz. E pastor, e naquele tempo era bem assim, né? Não, eu acompanhei muito meus amigos que diziam assim que se apanhasse na rua, apanhava em casa. Exatamente. Entendeu? Brigou na rua, resolve lá. Agora se o pai ficasse sabendo, e se tivesse apanhado, apanhava de novo. Na verdade, antigamente, aquilo nossos pais davam aquilo que eles receberam, né? Então, lá não tinha tanto, né, discernimento, alguma sabedoria que hoje nós temos, né, desenvolvendo um pouquinho mais. Mas era uma forma de encorajar. O que era a mensagem que o meu pai estava falando? Desistir é pior.
Ele está dizendo, ele está dizendo, desistir, quem desiste, irmão Lucas, irmão Aiones, é mais dolorido. Hein? Não é isso? É muito mais. Quem desiste de uma tarefa, de uma missão, vai sofrer mais. Desistir traz mais sofrimento do que você encarar, entendeu? Ir diante, procurar achar os meios. Eu estava ouvindo o pastor falar que quando você não desiste, você permite Deus recriar novas ideias, novos caminhos, tá? Novos momentos para você. Mas quem desiste, você está ali podando uma realidade nova, você está desistindo de você ter uma experiência maior, melhor, mas isso é um processo. E pastor, o senhor falando essa história aí, eu lembrei de um caso que aconteceu lá na minha cidade. Só que aí no seu caso foi diferente, né? O senhor voltou e... né? Nesse caso foi diferente porque o marido da minha tia, Tonho, ele é daqueles caboclos assim duros, sabe? E na juventude dele, um rapaz passou por ele lá, e aí eles deram uma brigada e ele deu no cara. Aí o cara foi em casa, aí o pai dele disse: agora tu vai voltar lá e o teu irmão maior vai mais tu. O pastor voltou os dois e o Tom bateu nos dois. Golias, né? E aí como é que fica a situação desses meninos, pastor? Qual foi a lição que eles tiraram? Que tem problema que não dá pro gaba peitar. Ou tem problema, você tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, tem uns problemas que o cara tem que contornar. Mas aí entra o princípio da unidade, né? Tem o Redor estava falando na igreja que o princípio da unidade faz viver milagres maiores. Né? O princípio da unidade gera em nós gratidão, mas o princípio da individualidade ele vai limitar viver coisas maiores, né? Então, às vezes a pessoa, quando ela procura ajuda, ela procura viver não isoladamente e começa a viver na unidade, esse princípio, você irá ter experiências maiores, né? Que isso é respaldado o quê? Na família. O pai, né? Ali mesmo que não tenha o pai e a mãe, mas tem o avô, tem um tio. A família é fundamental para que esses princípios sejam, né, ensinados na vida da criança. Pastora e pastor, como a senhora falou em família, eu gostaria que tanto o pastor como a pastora falasse uma história que foi assim um motivo de união a mais da família, de superação, algo que vocês viveram assim que foi desafiador e depois daquilo vocês seguiram mais forte ainda. Sei que dentre esses 16 anos tiveram bastante, né? E aí o pastor conta uma, a pastora conta outra, que o povo gosta de ouvir história. É isso que inspira. Amém. Eu vivendo muito de história, né? De superação, né? E a história de superação, no período da pandemia, foi algo muito interessante aqui que nós vivemos. Eu sei que a pandemia ela veio mudar muitos conceitos, atribuir muita coisa, embora um momento péssimo, um momento ruim, né? Mas trouxe muitos valores da família. E eu me lembro aqui que naquele período nós morávamos em Santo Inês e eu trabalhava aqui, eu tinha que vir para cá, né? E impedido de vir, porque foi algo que o pessoal pediu da saúde, né, que se movimentasse pouco. E aí, como é que é? Nós dentro de casa, temos que comprar alimento, temos que viver ali. E ali foi tão negócio, uma experiência tão boa, porque a gente começou, cada um descobrir a importância do seu papel dentro de casa.
Desde a Maricinha tinha 6 anos, não, nem isso, né? Não, ela tinha uns 4 anos. 3. E eu me lembro que, assim, que me marcou muito naquela época foi o meu filho Vitor. Por quê? Porque era o mais novo, forte, né? Meu Vitor, manda um beijo, meu filhão, né? E ali a gente se reinventou no que diz respeito das tarefas. E eu me lembro bem que cada um fazendo aquilo que podia fazer. E o Vitor, na hora de quem que vai no supermercado? Eu disse, eu vou. Eu sou o pai, né? Eu sou o cabeça. E eu me lembro que ele disse, não, pai, quem vai sou eu. O senhor tem problema, já tinha um problema de diabetes, né? Tal, pressão alta e tal. Já estava aí, isso, meus 50 anos. E não podia. E eu me lembro da coragem dele. Eu me lembro que ele saía, ia no supermercado comprar e ninguém ficava naquela expectativa, meu Deus, como é que vai chegar, como é que vai ser? E quando chegava era aquele cuidado, ali, mora ali, tira a roupa, entra pela lateral, toma banho, pega, bota no saco. Quer dizer, a aproximação que houve, amados, na dificuldade, se você souber usar as situações ao seu favor, não murmurar, não reclamar, não se largar. Tem gente que se larga quando vem um problema, né? Só lamenta. Não, mas na pandemia nós aprendemos a conviver e sabe que não é fácil você quebrar uma rotina e de repente você ficar ali num quadrado, numa casa, lá 6 pessoas e ali conviver, mas com um tempo tão gostoso nosso, onde cada um cuidava um do outro, tivemos mais tempo para sorrir, para brincar, para assistir filme, orar, certo? Lá também fizemos podcast, não era podcast, era a pastora, a igreja como foi fechada, a pastora pediu os líderes, né, para toda quinta-feira um líder fazer uma live, dando uma palavra de apoio, né, de consolo às pessoas. Então, de vez em quando, caía para mim e para o Everett, nós tínhamos que fazer essa live. E era muito bom, a gente se organizava ali, achava. Então, assim, para nós, na família, eu me lembro assim, o Vitor, né? Mandou outro beijo no meu filho, então, né? Eu acho que o senhor vai ter que se explicar depois, que o senhor está falando muito do Vitor aí. A Giovana também. Um beijo aí para todos, depois eu falo muito. Mas porque eu não permito de falar, né? Mas assim, tivemos um momento tão precioso ali da família, porque um momento difícil, onde ouvíamos relatos de pessoas de família, né? Pessoas que infelizmente partiram, mas nós estávamos ali guardados, não com medo, porque uma coisa é você enfrentar as situações com medo, não vai para lugar nenhum. Outra coisa é você criar coragem no meio de uma situação. Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas a segunda parte é que é mais interessante, que ele diz, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é entender que você pode fazer, é entender que há uma força maior naquilo que você se entrega, onde você encara, você não desiste, onde você busca. Então o ânimo vai depender de você. Então, para mim, né, há outras experiências boas, mas essa ficou muito marcante no tempo da pandemia. Aí a família ela se aproximou mais, né? Foi isso, pastor? Verdade. Mas ficou muito boa. Assim, algumas pessoas têm lembranças ruins, né? Mas para nós que vivíamos muito separados, né? Durante quase 10 anos eu almoçava com meu esposo só no final de semana. Então a pandemia me permitiu estar junto ali com os meus filhos e o pai também, almoçando junto, jantando, pois que a gente não tinha, né? A gente não tempo à mesa, verdade, um tempo à mesa. Tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. E foi interessante também que, né, no tempo da pandemia, logo quando houve o lockdown, eu fui buscar os meus pais em Imperatriz, né?
com medo deles terem que pegarem a Covid, nós estávamos longe sem dar o apoio. Então, logo quando teve, nós decidimos ir buscar, fazer um bate e volta em Imperatriz, para cuidar além do meu pai, que já era idoso, e da minha mãe também. Então, nós fomos bem de manhã e retornamos já à noite com ele. Interessante que a gente não parou em lugar nenhum para ter nem... A única coisa que nós saímos da volta foi que nós chegamos em Imperatriz e ele foi só olhar as meninas que ainda moravam em Imperatriz, as filhas dele. E já só almoçamos e voltamos para Santa Inês. E chegando lá, chegamos no sábado à noite, já quase... acho que já era no domingo, né? Chegamos pela madrugada. Sim. No domingo nós tivemos uma reunião. E eu lembro que eu chorei muito nessa reunião. A gente orou, intercedendo pelas pessoas, né? Já estava tendo algumas mortes. Eu lembro que eu chorei muito, eu chorei. E eu não posso chorar, me dói a cabeça. E à noite eu comecei a me sentir mal, E eu falava assim, porque eu chorei, eu me emocionei muito. Não, é o cansaço da viagem. Era eu com Covid já. Eita. Já era eu com Covid. Então, a Covid me pegou, depois pegou o Vitor, depois pegou o Ebert e os meus pais lá dentro de casa. E a gente sem ter aquela questão, né? Eles em outro lugar, porque não tinha como separar. A casa não tinha como separar. E a gente... todo mundo junto. E meu pai, né, é diabético, meu pai é com uma saúde muito debilitada. E a gente viu a mão do Senhor ali. Minha mãe pegou também. Minha mãe dormindo ao lado do meu pai. Mas a gente viu, em todos os momentos, a gente viu a mão do Senhor ali dentro da nossa casa. As crianças dormiam no meu quarto. E eu com Covid, né? A gente não tinha noção do que seria a Covid. No momento, a gente pensava que era algo como se... aquela gripe mais intensa. A gente não tinha noção. A gente não tinha. Então... como seria, né? Gripezinha. Era um negócio que eu fiquei ruim, maluco. Eu pensava que iria ser uma gripezinha. A gente não tinha. Gripezinha foi um meme da época. Mas a gente não tinha noção como seria, né? Então, assim, a gente viu a mão do Senhor ali dentro da nossa casa, do início ao fim. O cuidado que ele teve com os meus pais, com a gente, e de passar por aquilo tudinho. Mas esse foi um dos momentos também marcantes da nossa história. Mas o momento, a história que eu quero trazer aqui é quando meu pai adoeceu. Quando nós fui para Imperatriz para fazer a cirurgia do meu filho, tirar as amígdalas, né? E esqueci o nome. E chegando lá, eu encontrei meu pai um pouco debilitado. E durante os 15 dias que nós estivemos lá, né, da cirurgia, nesses 15 dias o Senhor levou meu pai. Eu fui para operar o meu filho e lá encontrei meu pai doente. E eu lembro que quando eu estava indo para o hospital, meu filho já tinha operado, eu ia revezar o horário com o Emerson. Eu estava vendo meu pai só debilitando e eu tive a impressão do meu espírito que o Senhor ia levar para o pai. E eu falava assim, eu lembro que eu estava dirigindo na Avenida Dorival, indo para o Santa Mônica, e eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor tiver que levar meu pai, se é algo da sua vontade levar meu pai, que não seja agora, espera meu filho operar, porque para mim vai ser um pouco complicado administrar a morte, velório, com meu filho operar. Meu filho operou. Nesse meio tempo, meu pai foi adoecendo. E foi uma bactéria que ele pegou, ele era diabético, então de vez em quando ele tinha que ir, passava mal. E eu creio que foi uma bactéria que ele pegou no hospital. E nesse meio tempo, eu vi assim, nós nos mobilizarmos como família, né? Foi algo que uniu a família, mesmo aqueles que não falavam uns com os outros, né? Uniu. E eu lembro que foi algo muito interessante, que no Dia dos Pais, há quase 4 anos atrás, eu estava com meu pai no hospital. E no Dia dos Pais, Deus levou ele numa quarta-feira.
Nesse dia, as meninas, as filhas do Herbert viu meu desespero ali. E elas falaram assim, eu tinha que ir para o hospital, eu tinha que levar minha irmã para olhar. Elas falaram assim, tia, deixa os meninos aqui com a gente, que a gente vai cuidar dos meninos, para a senhora se organizar. E ali a gente viu assim, um apoiando o outro, né? E quando o pai faleceu, o Vitor foi para a Imperatriz, chegou já na quarta-feira, já de noite, né? E o papai foi velado na uma das igrejas de Nova Aliança ali. E na beira do caixão estava a ex-esposa do Herbert, a minha mãe e eu ali, né? Mesmo sem nós nos falarmos, né? Mas a gente sabia que ali havia uma compaixão, né? Na questão do sofrimento ali, de reconhecer a dor do outro, né? E houve ali, né? Uniu a família ali, a morte uniu a família, né? A morte, a gratidão pela vida também, né? Porque o bom é quando... Bom não, mas eu quero falar assim, quando alguém morre, o essencial é nós nos reunirmos, não para lamentar aquilo que a gente não fez, mas é nós nos reunirmos para ser grato por aquilo que a gente viveu, sem dor na consciência, né? Então nós pudemos fazer, a gente pôde fazer isso, muitas pessoas, e foi tão bom a gente ouvir ali os testemunhos, quem foi o seu pai, né? A gente ouvir, pastor Damasio foi isso na minha vida, pastor Damasio foi fundamental na minha vida nisso. Quando eu me converti, a primeira ligação que eu tive no fone de visita foi de seu pai. Então, assim, aquele momento foi, assim, um consolo, né? Saber que meu pai cumpriu uma missão, o legado de cuidar, de ajudar pessoas a encontrar o propósito, né? E também de saber que nós fomos a felicidade dele, que nós contribuímos para a felicidade dele. Então, assim, foi um momento assim, de uma história de união e família, mesmo em meio à dor. E temos muitas outras histórias de perdão também, né? Quando o Vitor quis entrar por um caminho e nós fomos buscá-lo ali no Imperatriz, e houve uma história de perdão, né? E eu pude conciliar isso, eu pude ser o instrumento, né? Para que pudesse ministrar o perdão. Então, hoje, para mim, não é difícil ministrar perdão, porque eu vivi isso, né? Eu vivi da melhor forma. E para algumas pessoas já é difícil, né? Porque são pessoas que talvez têm pendências lá no passado, não conseguiram resolver suas pendências e seguem assim e dificultam a questão da resolução do perdão. Mas falar em família é falar também em perdão. Bom, muito bonita assim ouvir a história de vocês. Creio que as pessoas que irão assistir irão gostar bastante desses relatos, né? Ficarem impactadas. Assim, contar um pouco da história da Igreja Peniel, da chegada dela aqui em Zedoca, da vinda de vocês para cá, como começou, como foi, as dificuldades que vocês enfrentaram. Como surgiu essa caminhada missionária, né? Isso. Como Deus guiou até... volta de lado. 7 meses, como surgiu parece. Semente. A história da Igreja em Peniel nasceu no coração de Deus, no coração dos nossos pastores, né? E a qual Deus colocou em nossos corações sem sabermos. A Peniel, ela começou quando eu estava trabalhando aqui em Zedoca, isso já no ano 2017, no ano 2018, e estava fazendo uma visita de trabalho para o irmão Fernando, que é da 3H Construção, né, ali. E encontramos lá eles lá com uma situação de problema de saúde com o meu filho, que eu fui mais novo. E a partir daí a gente começou a nos envolver ali com o problema, e eles estavam muito
o irmão Fernando e a irmã Regiane, muito abatido com a situação, né, que eles estavam vivendo, era algo novo. E a partir daí a gente começou a se comunicar e orar por eles, e sempre estando ali dando uma assistência, indicando como nós conhecíamos pessoas que lá em Santa Inês que estavam vivendo a mesma situação que eles estavam vivendo. E a gente foi ali fazendo essa ponte, esse intercâmbio, e acabou criando uma amizade nós com essa família, do irmão Fernando e a irmã Regiane, e a partir daí a gente começou a visitá-los ali, semanalmente. A gente ia lá no horário, orar pela manhã, orar pela tarde, lá na empresa dele, e assim foi desenvolvendo esse relacionamento. E a gente fez um convite para eles, se nós podíamos vir aos domingos, né, para ter comunhão, ler a Bíblia. Eles ficaram interessados, né, e começamos então aos domingos. A gente saía de Santa Inês à tarde, 1h, vinha para cá e nos reuníamos na casa do irmão Fernando, e ali fazíamos oração, cantávamos, lia a Bíblia, e assim iniciou um trabalho de célula, né? De célula, um discipulado ainda, e fomos desenvolvendo então ali essa comunhão. Levamos eles para Santo Inês, para conhecer a igreja Peniel de Santo Inês, que eu mando um abraço aqui para os nossos pastores Gilberto, pastor Ellenberger, e a partir daí então começou a nascer em nosso coração, né, de estar cuidando deles, de estarem ali se envolvendo nas questões e trazendo a palavra de edificação, a palavra. E então a gente iniciou ali. E interessante, irmão Lucas e irmão Maimontes, que nós falávamos para ele: procure uma igreja aqui, vocês já estão conhecendo, né? Procure se envolver numa igreja, tantas igrejas que tinha aqui. E eles falavam: não, nós queremos que seja a igreja Peniel aqui. Eu disse: não, irmão, não tem condição. Tá. E certo que começamos então a estar aqui com eles semanalmente. Depois disso começamos a fazer dia de sábado, nós nos reunir, fazer o culto, mas sempre falando para ele: procura uma igreja. Eles: não, nós queremos a igreja Peniel aqui. E uma vez o irmão Fernando, tomando um cafezinho na porta da casa dele, ele disse assim: irmão Herbert, a gente quer que a igreja aqui quer que você venha embora para cá fazer doca e que tu seja pastor. Eu disse: não, irmão, duas coisas que não tem condição. Não tem meu irmão. Eu vim aqui fazer doca. Não dá não, irmão. Fazer doca eu gosto, mas não dá não. E outra, eu ser pastor. Aí piorou. Dá certo. Não, dá certo. Certo que continuamos a nos reunir, eles que não. E a família alguns da família se envolver ali no trabalho. E começamos então ali a continuar, mas sempre com uma expectativa de futuramente criar uma célula, né? E mandar alguém para vir cuidar deles, mandar um pastor, um missionário, e para estar alguém da Peniel de Santo Inês para tomar de conta. Mas o irmão Fernando, eu digo para o irmão Fernando: o senhor foi muito inteligente, o senhor lançou palavra. Lançou palavra. E ele toda vez: não, é vocês que vocês vão ser nossos pastores. Mas nós já trabalhávamos lá na igreja de Santa Inês, né? Já tínhamos célula, a gente já discipulava, já cuidava de pessoas ali. Mas nosso plano nunca foi assim. Assumir um pastorado, né? Eu sabia que o Senhor ia cobrar umas coisas minha e do Evers, né? Porque todos nós tínhamos ali o chamado, né? Mas a gente, na altura do campeonato, a gente não esperava do Senhor essas coisas. A gente pensava assim: não, foi uma oportunidade que passou e não volta. A gente vai só servir na igreja. Só servir na igreja. E aí foi quando o trabalho que já estava
bom mandamento, e o pastor, e nós já éramos consagrados a missionários, porque nós tínhamos um trabalho no hospital Bom Samaritano. Nós trabalhamos quase 5 anos. Projeto Bom Samaritano, de levar a palavra todos os sábados, nas 4 horas da tarde ali. Festas, os leitos, orando. E aí nós fomos consagrados a missionários. E quando o trabalho começou, né, engatinhar aqui, o pastor quis nos consagrar a pastor. E eu lembro que terminou o nosso discipulado com ele, era um dia de terça-feira, depois das 9, eram umas 10 horas, ele nos chamou e falou assim: missionário Herbert, missionária Rosilane, eu quero falar com vocês dois. E a gente já se olhando, pastor, assim, quero falar com vocês, a gente já se olha, né? E aí eu lembro, quando ele disse: olha, nós vamos consagrar vocês a pastores. E aí a gente olhou pro outro, o pastor falou, e aí e saiu, e aí a gente ficou ainda assim, estático, um olhando pro outro. E a gente teve uma crise de nervoso, mas já sabendo que o Senhor estava ali direcionando, né? A princípio, não era mesmo para nós virmos para cá. O pastor queria outro casal, um casal mais jovem, né? Que não tivesse filhos, que fosse, ou um casal mais jovem, né? Tivesse mais disponibilidade mais de tempo, né? Porque o Herbert já trabalhava, né? Eu tinha já meus 3 filhos, pequenos ainda na época. Então, para nós já era um pouco complicado. Mas todo mundo recusou. E a gente olhou assim, a gente plantou e a gente viu a necessidade, o Senhor falou ao nosso coração. E a gente falou: olha, a gente plantou, então vamos lá, vamos cuidar. O Senhor que nos ajudou a plantar, vai também nos ajudar a colher e a cuidar. E foi quando a gente levou essa decisão nossa para o nosso pastor. A princípio, não era algo que ele queria. Não está em nosso coração. Não estava. Ele falou: não estava no meu coração, nossos planos para vocês eram contras, mas eu estou enviando a nossa melhor semente para lá. Isso que ele disse para a gente. Eu estou falando aqui porque quando ele veio aqui, ele também repetiu essa mesma palavra. Então é algo que nos conforta toda vez que eu lembro dessa história. E aí nós fomos consagrados, a igreja já estava em andamento aqui. Nós inauguramos a igreja dia 15 de agosto de 2020, ou foi 21? 21. Pós-pandemia. Então, e ainda demorou um pouquinho. Estava lá, né, Maiús? E ainda demorou um pouquinho ainda para vir morar aqui, porque questões de casa, mas em janeiro de 2022 nós viemos para cá. 2022? Não, a igreja foi inaugurada em 2020. E em 2021 a gente veio para cá, em janeiro. E de lá para cá, o trabalho tem crescido, Deus tem confirmado, né, que nós não fomos assoviados e nem nós fomos chamados mesmo. Tem dificuldade? Tem, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, somos seres humanos em construção, também lidando com outros seres humanos que estão buscando também a construção em Deus. Eu costumo falar que a igreja não é perfeita. A igreja é um hospital, onde ali o diretor é o Senhor. E no dia que você quiser ir para uma igreja perfeita, não vá para ela, porque senão você vai estragar essa igreja. A igreja não é perfeita. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, né? Buscando ali um direcionamento do Senhor, buscando ser construído pelo Senhor. Porque o dia que nós formos perfeitos, esse dia nós já estaremos um Senhor, porque nós vamos ter o nosso corpo, nossa mente glorificado. Então, assim, a igreja é um lugar de acolhimento, né? A igreja eu costumo falar que é um hospital de tratamento, onde o Senhor vai nos tratar, vai usar irmãos também para nos tratar. Ferro afia ferro, e essa é a construção da igreja. Né? Os discípulos ali foram construídos pelo Senhor,
durante 3 anos e meio, homens também falíveis, homens imperfeitos, né? Até o último momento, né? 3 anos e meio andando no Senhor, no último momento eles fugiram. No último momento eles fugiram. Um usou a espada, né? Um negou, outro traiu, né? Então o Senhor já deixa essa dica, né? Ninguém é perfeito, mas o nosso Senhor, né? Jesus foi perfeito e nosso modelo de perfeição é Ele. O que nós abraçamos foi uma visão que os pastores viram, que nós mesmos ainda não tínhamos visto. Não olhávamos isso em nós. Essa visão, e ele acreditou em nós, que é muito importante na nossa vida, em tudo que formos fazer, 2 coisas, né? A fim que acredite em nós para nos empurrar, para nos impelir para frente, né? Nos levar à frente e abraçar uma visão, né? Como eu disse no começo, uma visão que não custa nada, não levará a lugar nenhum. E quando nós abraçamos essa visão, nós tínhamos um preço a pagar. Nós pagamos um preço muito alto aqui. Primeiro, negar nós mesmos. Nós estávamos lá em Santo Inês, irmão Lucas e Maior, estabilizado, trabalhando, os filhos estudando, uma escola boa ali, estavam numa igreja já estabilizada, com projetos, sabe, com pessoas, tinha uns discípulos ali que estavam ali, a gente construindo, estava tudo perfeito para nós, tudo bem, né? E de repente Deus vai lá e muda, e sabe, faz um chamado, e nós ficamos, meu Deus, mas tá vindo começar tudo do zero, né? do zero. Mas os pastores que nos amam, Mudança radical, né? Então não foi fácil, não é fácil. Você que quer seguir uma visão, que Deus deu uma visão, seja de igreja, seja de família, de constituir uma família, seja de começar um empreendimento, precisamos ser fiel a essa visão. E precisamos entender que vamos ter que pagar um preço. Há um custo, nada é de graça, né? Quer comer macaxeira, meu filho, vai plantar e esperar 4 a 5 meses, né? Para poder arrancar e comer. Então, a vida nos ensina isso. É um fato, é uma verdade. Sabemos que tudo que precisa ser plantado, e bem plantado, e saber qual é a semente que você está plantando. Cada coisa tem o seu processo, né? Exatamente. E respeitar as etapas. Para você ter uma ideia, nós, quando viemos para cá, começamos numa garagem, num depósito lá de irmão Fernando. Meu irmão Fernando pequenininho lá, acho que não dava 2 por 4, dava 30 cadeiras, 20 cadeiras, né? Mas nós começamos, e o importante, você que vai começar algo na sua vida, eu quero dizer isso para vocês que estão começando esse investimento, é importante começar e fazer com excelência. Com alegria. Com alegria. Eu só tenho o que eu tenho, eu só tenho essa estrutura. É o melhor que você, então faça com excelência. Você valorize o que você tem, valorize o que você vai começar um empreendimento, um comércio, só tem sardinha e macarrão, não, bota a sardinha e macarrão ali para vender, meu menino, mas tenha alegria, se mova, né? Não bota a caixa, faça lá uma pirâmide com a sardinha, faça um desenho lá, recrie, né? Vai pra porta gritar, ó, sardinha, ó, exatamente, né? Então, assim, quando começamos, derrubamos um pé de árvore ali, tinha um pé de árvore lá, derrubamos coisa, mandamos ajeitar, botamos placa, o mamãe estava lá, né? Ali caladinho, botando melhor, pintamos, botando melhor pintura, botamos já melhor luz, tal. E pronto, começamos a parecer, né? Chega um lado de terno. Todo chiquezão. Não gostar nem de terno, mas vamos botar um terno, roupa, né? Eu disse, irmão, como é que nós vamos vir pra cá? Todo mundo alinhado, todo mundo bonitão, bem penteado, maquiado, né? Tal. Então, com essa excelência. Agora, dizer que é fácil? Não é. Não é fácil. O único irmão que veio pra cá, né? Foi o Matheus, na época veio com a gente. Trabalhava com o Ebert na época.
que era o nosso tocador. Era o que ajudava a gente, é um irmão mais maduro na época, né? E ele nos ajudou muito, né? Nós somos gratos ao Mateus. E nós iniciamos com a família da irmã Rejane, né? E com o Mateus e a nossa, que no caso eram os 3 meninos pequenos e o Vitor. Nós iniciamos com 5 pessoas. E a dona Antônia também, dona Antônia, ela era firme ali, né? Dona Antônia chegou depois, mas nós iniciamos com a nossa família e a família da irmã Rejane e o Mateus. Então não é fácil começar algo, mas é necessário começar. Você sonha, você que... Foi quando o Mateus conheceu a Catiele. Foi quando o Mateus... a história de amor, olha só. Aí já é outro podcast. Olha só, me deu uma história de amor. Olha, muitas vezes você abre mão de algumas coisas também vai fazer com que você mude a história de outras pessoas. Exatamente. E a felicidade é uma busca e ela é construída. Eu me lembro que com 6 meses nós queríamos desistir. E pastor, eu já ouvi, né? Não sei se foi a pastora falando ou foi o senhor mesmo falando que algumas vezes vocês vinham para pregar, para ministrar a palavra, só dava o senhor e a irmã Rejane, quando dava vocês dois. Então às vezes era só para vocês mesmo, né? Pessoal. Tem uma vez um fato interessante, a pastora vai lembrar. Estavam lá e tinham muitos irmãos da família, né? E eu não sei o que houve, até eu acho que alguém passou mal. Alguém passou mal, aí estava lá a família, o irmão Fernando, a irmã Regiane, o João Paulo estava, a Catiele estava o Pedro, e de repente, eu não sei, no meio da pregação, quando eu vi, todo mundo saiu. Ficou só o irmão Fernando. Só o irmão Fernando ficou só o irmão Fernando. Aí eu não sabia se eu parava de pregar, se continuar. Ia saber o que foi. Meu Deus, né? Aí, meu Deus, deixaram a gente só. Olha, eu tenho que ser sincero, né? Quando nós voltamos para Santa Inês, que a gente vinha e voltava, meu Deus, esse negócio tá errado. Vai dar certo, não. Esse negócio não dá certo, rapaz. Então, mas isso era o quê? Era uma fase, era um momento. Era o momento, irmão Lucas. Nós precisamos entender isso, que os momentos da nossa vida é construído por momentos de excelência, de muita alegria, mas vai ter momento de desafio, momento de onde você precisa entender, peraí, a minha visão não pode, precisamos entender que circunstâncias elas precisam ser vividas, mas elas não podem ser aquilo que vai definir o seu sonho ou a construção do seu sonho. Nós não podemos viver por circunstâncias. Nós não podemos ser movidos por circunstâncias. Nós precisamos ser movidos por convicções. Convicções é que irá fazer a diferença na nossa vida. Então, e nisso nós precisamos entender que no processo, nas etapas, teremos altos e baixos. Repara que lá no Salmo 23 começa muito lindo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Coisa boa, quem não quer estar no pasto, quem está no lugar... Mas vem outra parte, né? Ele fala lá que nós iremos andar por vales da sombra da morte, né? Aos vales. Sempre haverá. Haverá os vales. Qual é a diferença? É como eu vou estar tanto no espaço verdejante e como é que eu estarei, né? Andando pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado. Então, a igreja Peniel, ela foi construída, ela foi crescendo nesse contexto de desafios, restaurando famílias, né? Transformando vidas e restaurando a família. E até hoje nós temos essa visão, nós cremos que o ser humano, por pior que ele seja no entendimento da sociedade, mas para Deus
a como ser restaurado, a como ser transformado. Então a Peniel foi nesse passo. Depois disso nós fomos para um outro local menor. Quando já chegamos nesse local, eu me lembro que era aqui na avenida, aqui embaixo, em frente ao Luxemburgo. Exatamente, Luxemburgo. Quando nós inauguramos a igreja ali para em torno de 40 pessoas, quando tivemos nosso primeiro culto ali, alguém disse, ficou pequeno. Mas, meu Deus, a gente nem chegou, ficou pequeno, vai lá. Aí passamos um processo com muita luta. Tivemos também coisa interessante. Me lembro uma vez a pastora foi para um culto, estava só ela. Só eu. E a Vitória. Não, mas só eu. Só ela. Olha que culto lindo, irmão. Meu irmão, quebrantamento maravilhoso da aula das pastoras. Né? Só. Aí, não, você não vai dar certo, irmão. Você tem Porque, irmão, é natural você no seu negócio, na sua vida, na construção, você tem momentos que você vai se sentir só. Mas tudo isso é uma construção, é uma etapa. É você redefinir o seu caráter, a sua coragem, saber onde está a sua coragem. É muito bom ter coragem no meio de muita gente ao seu lado. Mas aquilo que Deus vai olhar em você é no momento que você estiver só. É você e Ele. Aí não vai dar. A famosa caverna de Adulão, né? De Davi se escondeu. Exatamente, né? Ou a caverna lá de Elias, né? Elias estava ali só. E Deus foi lá. Então estivemos ali nesse passo a passo. Depois fomos para um outro local, ali em frente ao supermercado Caminho, na esquina. Ali já pensando para em torno de 100 pessoas, né? 50 pessoas, mais ou menos 60, 80 pessoas, 90 pessoas que cabia ali. E quando a gente inaugurou, quem chegou e disse, tá pequeno. Eu disse, meu Jesus. Palavra de bênção. Mas por quê, irmão? Porque os nossos pastores, eles lançaram sobre nós uma palavra, que é que nós seríamos uma grande igreja. Que eles tinham visto uma grande igreja, né? Em número, em qualidade, em irmãos, em amor, em vidas salvas, em vidas restauradas. E, irmão, foi algo maravilhoso, né? E ficamos ali quantos meses? Um ano, né? Um ano e meio, mais ou menos. E agora estamos num novo local, hoje com capacidade para 250 pessoas. E tá pequeno. E já disseram. Eu já ia perguntar. Já alguém chegou. Eu já fui um que já falei várias vezes que tá pequeno. Se passou, foi a mesma pessoa. Se for a mesma pessoa, é pessimista, né? Mas não era a mesma pessoa. Pessoas diferentes, pessoas que levaram esse pastor, tá pequeno. Misericórdia, Jesus, né? E então, hoje estamos nesse local, muita luta, muita entrega, sonhos se realizam com entrega, sonhos se realizam com persistência, sonhos se realizam com resiliência. E resistência também. Entendeu? Então não adianta, você que quer começar o seu negócio, você que está aqui nessa cidade, eu abro um parênteses aqui, cidade de Zedoca, eu digo lá no púlpito, é a melhor cidade do Maranhão, é a melhor cidade para você investir. A cidade de Zedoca é uma cidade próspera, é uma cidade que tem um chama, tem algo diferente, amém? Então é o lugar pessoas boas, pessoas acolhedoras. Então ame essa cidade, né? Ore pela cidade. Nós estamos ali, irmão Lucas, não com uma placa de nós somos a Peniel, não. Somos a igreja Peniel, onde estamos ali recebendo pessoas que muitas vezes estão desistindo da sua vida, desistindo da sua família, desistindo aí dos seus negócios, e nós temos ali levado uma palavra. Pessoas quebradas por dentro. Exatamente. Exatamente. Então, a igreja, o papel da igreja de Zedoca é bem definido. E a pastora vai falar um pouquinho sobre isso, sobre qual é a nossa visão, qual é o nosso papel. Mas isso há uma construção, irmãos.
e acertos e erros. Lembre-se, em tua vida, a sua vida vai ter sempre acertos e erros. Isso faz parte do processo e da... Só um adendo aqui. Sim. É que o senhor falou aí que a cidade de Zedoca é uma cidade boa e próspera, e eu tenho vivido isso. Eu não era daqui de Zedoca, eu era de Maranhãozinho, né? Mudei para cá e desde quando eu cheguei aqui eu tenho me sentido acolhido, realmente. E nessa campanha de oração que nós fizemos lá da meia-noite, né, a cidade de Zedoca, eu creio que ela vai passar por uma fase muito boa em relação a diversas coisas, porque o que foi pedido ali foi algo tremendo, foi algo maravilhoso que a gente vivenciou ali. E assim, eu particularmente nas minhas orações naquele momento, eu agradecia muito as pessoas que me acolheram aqui e direcionava chuva de bênçãos para as pessoas que me deram a mão, para as pessoas que são meus clientes e os que ainda virão, entendeu? E para todas as pessoas de Zedoca. Então assim, creio que não é só a nossa igreja que está fazendo essa oração em prol da cidade de Zedoca, todas as igrejas fazem isso. E por isso eu creio que é uma cidade abençoada, maravilhosa, né? Boa de se viver, graças a Deus, bom demais. Só um detalhe aqui que eu queria... O senhor falou aí da história de como começou, de onde surgiu. Fui na casa do irmão Fernando, né? Irmão Fernando, irmã Regiane. Eu queria até mandar um abraço para eles, porque eu me senti acolhido lá na igreja, pelo fato de que quando eu entrei, que eu olhei para o irmão Fernando, eu achei ele idêntico ao irmão dele do Maranhãozinho, que eu não sabia que era ele, né? Eu digo, para esse cabo é do Maranhãozinho. Mas aí eu já vi a irmã Regiane, eu conhecia ela. E a vozinha então, eu digo, rapaz, aqui é que é meu lugar, que eu tô em casa. É o povo do Maranhãozinho aqui. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande por eles, assim, que foi um braço forte para eu poder ter ficado ali, porque a gente se sente mais acolhido, né? A gente já tem ali uma certa referência, um apoio, né? Muito bom. Sente pertencente. Sente isso, pertencente. Eu costumo falar que esse slogan da igreja, né? Restaurando vidas e transformando famílias, a nossa família, ela representa essa... Ela vive isso, né? Ela vive, né? Restaurando vidas e transformando famílias. Transformando vidas e transformando vidas, né? Só... e vice-versa, né? Porque todas as coisas são feitas nessa proporção. E nós vivemos isso na nossa família, né? Mas eu quero só deixar também uma palavra, algo que eu vivi. Talvez algumas pessoas estão iniciando um processo de igreja ou de empreendimento. Eu queria deixar para vocês a palavra contemplação. Muitas vezes no culto, eu ficava na porta, esperando as pessoas entrarem, né? E não entravam. E eu deixava de contemplar aquilo que Deus estava falando e fazendo para ficar só contemplando a minha expectativa, quando na verdade ela era frustrada. Mas no dia que o Senhor falou assim, olha, contempla o que eu estou fazendo. E eu deixei de ficar ali, vendo quem entrava, quem deixava de entrar, eu fui contemplar ali a presença do Senhor. Eu deixei de ficar atrás, fui para frente, contemplar, ser ali, prestar o meu culto. E foi quando o Senhor começou a descansar meu coração. Então, muitas vezes a gente está naquela fase de querer comparar, né, o dos outros com o nosso. E aí hoje a gente entra em conflito com a gente. O do outro tá assim, né? E eu lembro que na época eu deixei de olhar alguns Instagrams de algumas igrejas que estavam também em fase de crescimento, porque eu entrei nessa visão de comparar, quando na realidade cada um tem a sua história e cada um tem o seu processo. Então, nesse momento, para mim, foi o ápice de crescimento. Foi quando eu deixei a questão da comparação para contemplar o que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas.
e aí onde eu passei a desfrutar, porque depois da contemplação vem o desfrutar, que é o descanso que o Senhor nos fala, né? Porque quando o Senhor terminou de criar, Ele descansou, e o descansou ali é desfrutar daquilo que tinha feito. Então, se nós não desfrutarmos aquilo que nós, no processo, daquilo que nós estamos vivendo, nós não vamos saber também contemplar e ser felizes, e saber o processo. Então, para mim, esse foi o momento de crescimento da minha vida. E de lá para cá, eu não fico mais ali naquela... Eu sei a expectativa que eu tenho em Deus, não em homens. A minha expectativa está em Deus, não em homens. Tá no alto, e eu né? sei, tá no alto, porque eu sei que cada um tem o seu processo. Um vai demorar, outro não vai. Um vai disparar, alguns vão viver, uns vão receber ali e vão crescer em outro lugar. Eu entendo que igreja é isso. E a Bíblia nos fala, né, ali, eu plantei, Paulo fala, né, eu plantei, Apolo regou, bendito é o nome do Senhor. Então, a glória é do Senhor. Muitas vezes a gente vai plantar a palavra no coração das pessoas, mas elas vão semear em outro lugar. E que o Senhor abençoe todos. Então, nós entendemos essas coisas. Alguns vão permanecer, outros não. Mas o interessante é que a semente foi plantada. Esse é o nosso papel, plantar semente. Quem ficar, cuidamos. Quem não ficar, ali onde ele for direcionado, o Senhor vai levantar outros para cuidar e vão ser bênção do mesmo jeito. Que bate-papo maravilhoso, né? Enriquecedor, tenho certeza. Se deixar ali. Tenho certeza que as pessoas que irão assistir, que estão assistindo, vão gostar bastante. Né? Teve aí muitas histórias de superação, né? O pastor falou diversas vezes aí que eu já imaginei vários cortes, mano. Pode preparar os cortes lá do pastor e da pastora, que vai dar muito vídeo aí legal. E assim, pra gente finalizar, né, Manes? Eu gostaria que o pastor e a pastora, vocês dessem as considerações finais de vocês, né, em relação aí a uma mensagem de vida para as pessoas, né? Conselho, inspiração, superação, isso. Motivação. Eu agradeço e ele finaliza. Minha consideração final é só agradecimento ao Senhor, agradecimento ao carinho também das pessoas com a gente, o respeito que as pessoas têm conosco ali da igreja, e a visão que nós temos de família, né? Não uma família perfeita, mas a família que o Senhor está construindo, e dizer que nós somos gratos, e falar para quem está nos ouvindo que nada, às vezes você pode estar passando por um momento e você pensa assim, acabou aqui. Ali onde o Senhor quer reconstruir algo na sua vida, né? E a Bíblia fala que há esperança para a árvore cortada. Há esperança. Então, eu quero declarar na sua vida a esperança que vem do Senhor, a esperança que vem de um pai maravilhoso que não abandona o filho, né? Que não abandona o filho. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Eu, porém, não me esquecerei de você, porque eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida, para a sua família. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão das promessas do Senhor que é cumprir ainda na sua vida. Agora, basta você estar disposto e deixar o Senhor cuidar de você e te lapidar. Amém. Nós queremos primeiramente agradecer pela oportunidade, esse convite maravilhoso, né, para participar desse podcast. Podemos nos apresentar aqui para a cidade, para Mosqueirão ver esse episódio. E eu vejo aqui assim uma bênção especial de Deus sobre a vida de vocês, corajosos aí, crendo aí naquilo que Deus vai usá-los como um bênção, como instrumento de Deus aqui para abençoar muitas pessoas, né? Eu quero deixar a palavra aqui, o que diz lá em Josué 1:9.
é um versículo que eu carrego, que eu gosto. Diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Deus nos chamou, Deus tem nos chamado para viver uns tempos maravilhosos. Deus tem nos chamado para viver um processo, para nesse processo descobrir a nossa identidade como homem, como mulher, como empresário, como empresária, como pai, mãe, esposa, como filhos. Nesse processo Deus está construindo. Então, como a pastora falou, não desista do seu sonho, não desista dos projetos que Deus já tem colocado em sua vida. Não pare na primeira barreira, no primeiro obstáculo, mas creia, olhe mais além, não olhe para o momento, mas naquilo que já está desenhado no seu coração, aquilo que Deus já deixou bem claro. Peça a Deus uma visão, peça a Deus um direcionamento, e como diz a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Caminhe sobre a palavra, caminhe sobre a verdade, e Deus vai lhe abençoar. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Que lindo, rapaz. É gratificante demais ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que as pessoas que assistirem esse podcast irão ficar impactadas com esse episódio. Foram palavras de bênção, de superação, e essas considerações finais de vocês foram maravilhosas. Serão edificadas, né? Claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, né? E estamos preparando coisas maravilhosas para vocês, tá? Grandes coisas estão por vir nos próximos episódios também, tá bom? E é isso, muito obrigado, e não deixando de agradecer, né, aos nossos patrocinadores que estão conosco, né, sempre, e aos que ainda virão, tá? Um abraço para todos. Se você quer ser um apoiador, não esqueça de nos procurar. Isso aí. InspiraCast OF no Instagram e aqui no YouTube também. InspiraCast OF, @InspiraCast OF. E os apoiadores, cadê um pouquinho dos apoiadores? Tá tudo na cabeça. Espaço Pet. Isso. Cena Vidros e Marmoraria. O Rei do Cuscuz. Igreja Peniel. Peniel. Isso. Super Moda com o nosso amigo Iago. Senhor Massas. Quem mais? Tem mais de 1000, não dá pra gente ficar mais de todos assim não. Muita gente. Gente, obrigado pelo carinho, por ter assistido esse programa. Esse superou, viu? Esse foi. Superou, já estamos quase 2 horas de gravação. E se deixasse, a gente ia ficar aqui. E mais bênçãos. Mas você que teve a paciência de assistir até aqui, não deixe de deixar o seu like. Que é bem Curte, importante. comenta e compartilhem. Que é a forma mais importante de você ajudar a gente aqui, através das redes sociais, é curtindo, comentando e compartilhando, tá? Show? É isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Bora arrepiar. Valeu. Inspira, deixa a hashtag, tá? Quer dar um beijão, Bi? Tchau.